Pilastra da Verdade. Cheguei com novos argumentos, novas indagações, mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade, mais uma vez, em um cenário belíssimo, mais um cenário belíssimo que veio desta feita, veio das Laranjeiras do Sul, Paraíba. É isso mesmo, e quem mandou foi Lauri Rosler. Lauri Rosler, um abraço para você, muito lindo este local, este lugar é maravilhoso, merece até ser feita uma tela deste local, tá aqui ó, pronto, vocês estão vendo aí o cenário que hoje vai estar atrás do meu vídeo, é esse cenário que veio das Laranjeiras, Paraíba. É isso mesmo. Então quero agradecer o Lauri. É isso mesmo. O Lauri por mandar esse belíssimo cenário que vai compor o vídeo até o final aqui hoje. Ok? Que legal. Que legal. Eu tô de óculos aqui e o óculos às vezes ele reflete o refletor que está aqui do lado. Mas eu não vou ficar o vídeo todo com óculos não, só para fazer algumas leituras aqui. Olha só, o vídeo de hoje vai ser um dos vídeos mais fortes que eu já fiz. Fique aí porque você não vai se arrepender. Desde já eu agradeço a todos vocês. A todos vocês pelo apoio total neste canal, que luta a cada dia para ajudar pessoas a raciocinarem como seres humanos adultos, que sabem muito bem, mais que de cor, que a vida é 100% física e o resto é conversa fiada para boi dormir. O vídeo de hoje eu vou falar de três classes que teriam, ou tem, vou colocar tem, 100% de possibilidade de serem ateias, até mais do que eu. Muito mais do que eu. Vou falar de três classes que também são três modalidades de pessoas que fazem parte dessas modalidades que isso aí daria 100% de possibilidade dessas pessoas que fazem parte dessas três classes não acreditarem em nenhum Deus, em nenhuma dimensão dos deuses precários que são apresentados nesta Terra, neste planeta. E se essas pessoas que são dessas três classes, de fato, acreditarem em deuses e em religiões, infelizmente, é um atrofiamento mental que vem da infância, que não tem jeito. Acredito que muitas dessas pessoas não têm crenças, mas não revelam porque a profissão que essas pessoas têm, talvez usem como um tipo de respeito, né? Porque tem uma regra entre eles a não se exporem muito. Então, com certeza não falam, mas se fazem parte dessas três classes aqui, tem 100% de possibilidade de serem mais ateus do que eu. E a primeira classe, eu falei que esse vídeo vai ser muito forte, fique aí que você vai gostar. Você gosta dos meus vídeos? Fique aí. É muito melhor você assistir aí pelo menos 20 minutos do vídeo do Antônio Galvão do que você assistir uma novela dessas aí que tem na televisão que manipula tudo, né? Toda a realidade da vida para ajudar
elas estão ajudando a pessoas continuarem enganadas e manipuladas, principalmente novelas que têm nomes referentes a religiões, temas de religiões. Então preste atenção. A primeira classe, que com certeza essas pessoas que trabalham nisso aí têm a possibilidade, não estou dizendo que são, de serem 100%, sem tirar pelo menos 100% de pessoas de não acreditarem em deuses, porque tem motivos, muitos motivos. A primeira classe, jornalista policial, ou jornalista de qualquer emissora de televisão que propaga notícias, e principalmente notícias absurdas do que acontece neste planeta. Porque todo e qualquer jornalista, ele convive, ou ela, com 10 palavras fortíssimas, que essas palavras, na mente desses jornalistas, já tem que estarem totalmente decoradíssimas. São 10 principais, as 10 do ranking. Tem outras, que se eu for colocar aqui tem mais de 100. Estou falando de palavras absurdas. A primeira palavra que um jornalista convive em passar as suas informações: violência. Qual é o jornalista que não fala em quase todas as suas reportagens da palavra violência? A segunda, desgraça. Porque jornalista é a profissão que mais propaga, não é que eles têm culpa, não, é o trabalho deles, desgraça na face da terra. Esses jornais policiais, informativos que tem aí na mídia, principalmente rede aberta de televisão, pode observar, convive com esta palavra chamada desgraça. A terceira palavra, catástrofe, é uma palavra que eles não podem esquecer, porque sempre eles vão ter que estar falando. A quarta palavra, calamidade. A quinta, atrocidade. A sexta, desespero. A sétima, crime. Qual é o jornalista que não fala essa palavra? É o tempo todo que mais acontece neste planeta. Ou seja, a oitava, destruição. A oitava palavra do ranking aqui. Qual é o jornalista que não fala isso? E a nona palavra, carnificina. É uma palavra que muito é falada no meio jornalístico. E a 10ª e última do ranking aqui, tragédia. Então, não sei se você anotou aí, não é nem bom você anotar essas coisas, mas infelizmente é o que existe. Jornalista, ele convive com isso porque ele está lá sempre para fazer a cobertura de todos os acontecimentos. Dificilmente um jornalista não está na cena depois do acontecimento de um acidente que causou morte, de um incêndio, de uma enchente, de um terremoto, de uma guerra e de outras coisas piores, de um crime. Cenas de violência, cenas de desgraça, cenas de catástrofe, cenas de calamidade, cenas de atrocidade, cenas de desespero, cenas de crime, cenas de destruição, cenas de carnificina e cenas de tragédias. Agora a pergunta é essa: eles estão lá, eles estão fazendo o trabalho deles, mas como seres humanos, conscientes, físicos, o que passa na mente de um jornalista que passa 40 anos, 30, 40 anos propagando essas coisas e consegue acreditar nos deuses? Gente, o que eu estou falando é muito forte, mas é muito sério. Como é que um jornalista consegue acreditar nos deuses?
Porque eu não estou aqui afirmando que todos eles são ateus camuflados, não. Tem um monte que são, mas tem deles que realmente, declaradamente, acreditam nas divindades, acreditam na fé que não funciona. Acreditam em um Deus que está presente em todas as cenas e é ciente de tudo e não contribui, tem poder e não contribui para evitar essas coisas horrendas. Então, a primeira classe que tem 100% de possibilidade de não acreditar em nenhuma divindade, em nenhum Deus, em nenhuma entidade, em nenhum espírito, em nenhum cenário, a primeira classe, essa chama-se jornalista. São profissionais, vivem disso, trabalham nisso, mas infelizmente, como seres humanos, como é que depois que saem dos programas, estão nos bastidores, o que passa pela cabeça desse pessoal? O que eles estão propagando, mostrando, são cenas reais de coisas absurdas que acontecem. E principalmente quando crianças são violadas, violentadas, inocentes, eles estão ali para propagar essas notícias. Crimes e outras coisas horrendas. Agora, a pergunta que eu faço para você que está me assistindo agora é essa. Não é verdadeiro o que eu estou dizendo? É 100% de possibilidade de não acreditar em nada. Como consegue acreditar em deuses depois de tudo isso? Viver isso? Eu fico observando que em vez e outra que eu assisto algumas cenas, porque eu não gosto de assistir esses programas, esses jornais de TVs que os donos são religiosos, são crentes. Como a TV de Adir Morcego. Pode observar que os jornais principais da tarde só falam de desgraça, de desespero, de catástrofe, de calamidade, de atrocidade, de tudo, crimes, destruição, carnificina e tragédias. Mas o dono é um credor, é um líder religioso que acredita, o dono da emissora, num Deus todo-poderoso que poderia evitar tudo isso. Tá aí para você analisar. Com todo o respeito que eu tenho a cada um deles, a profissão deles é isso que eles aceitaram a fazer da vida e aprenderam, estudaram muito, porque um jornalista não é qualquer um. Mas pelas coberturas que eles vêm fazendo, será que eles não pensam? Será que eles não pensam? Eu não entendo como é que um jornalista consegue acreditar em deuses. Então isso só pode ser um atrofiamento mental, infelizmente. Ou então, não, porque eu tenho respeito pela tradição do meu pai e da minha mãe, isso vem de longas datas, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, que existe um Deus, que a fé... tudo bem, aí eu não vou discutir contra o teu direito sentimental, familiar de pensar assim. Agora, defender uma coisa que você vê que não defende, que você está ali fazendo cobertura de destruições, coisas que você, que é jornalista, poderia parar para pensar, se de fato existisse um Deus, como permitiria isso, e principalmente em inocentes. Tá aí, a primeira classe que tem 100% de possibilidade de ser ateia, até mais do que eu. A classe de jornalistas. Vamos para a segunda classe? Segunda classe. A segunda classe, cientista. Até me fizeram uma pergunta, Antônio, você acredita que existe algum cientista que acredita em deuses? Eu falei, eu não acredito. O cientista mesmo, e evolucionista, naturalista, deles que são arqueólogos, acreditar em deuses, eu não acredito que eles acreditam. Mas tem alguns que sim. Eu já tive várias informações de cientistas que se converteram ao Deus das religiões, ao cristianismo, a isso e aquilo, e são cientistas.
Gente, a classe cientista de pessoas que pesquisam sobre a origem de muitas coisas é uma classe que já chegou a um denominador de que tudo isso vem evoluindo de milhares e milhares e milhares de anos, ou melhor, de milhões de anos, e que não existe nenhum Deus que possa entrar neste cenário, e que se existir de fato alguma coisa aí que foi iniciante, que foi criador de tudo isso, não entra, deixando claro, em nenhum cenário de nenhum grupo religioso deste planetinha aqui, que é insignificante em relação ao universo. Se o planeta é insignificante, imagine as criaturas que vivem aqui. Este planeta rochoso, mas um planeta que é como se fosse um grãozinho insignificante no meio do universo, voando em rotação e translação, circulando uma estrela que é considerada anã pelas outras que já foram observadas. Eu não acredito que nenhum cientista tenha uma fé, uma crença de que está ali fazendo o seu trabalho científico e do lado dele tem um Deus, dando a ele ali a inteligência, a estrutura de ir tentar discernir, descobrir as coisas como surgiram. Não tem sentido isso? Tem sentido isso, gente? Então, a segunda classe que tem 100% de possibilidade de não acreditar em nada metafísico, essa classe se chama cientista. E principalmente se for cientista aqui do cérebro humano, neurocientista ou neurologista. Gente, não tem capacidade. Mas tem, eu já tive informação que tem cientista que tem realmente sua fé, sua crença nos deuses. Claro que isso pode, se você for buscar na raiz do porquê que eles acreditam, o porquê vai ser esse. Eu venho de tradição religiosa. Minha mãe me ensinou isso, meus pais me ensinaram isso. Minha família, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Ou então, alguma coisa que aconteceu assim, da própria mente dele, que ele levou a acreditar que foi a ação de um Deus. Somente por esse motivo. Passou daí. Eu não creio, não acredito que nenhum cientista possa ter 1% de possibilidade em crença em nenhum Deus, porque eles estudam. Aí nós vamos para a terceira classe. A terceira classe, que é uma profissão muito linda. Inclusive eu vou parabenizar esses profissionais, que eles são os verdadeiros responsáveis pela verdadeira salvação do ser humano aqui na Terra, de não morrer antes do tempo. São eles que estudam, que viram madrugadas e mais madrugadas dentro de laboratórios, estudando fórmulas de remédios, de qualquer tipo de antibiótico ou qualquer coisa assim, para ajudar o ser humano a continuar vivendo desde o nascimento. São eles que neste momento estão ali assistindo as pessoas que passam situações mais difíceis da face da Terra. Eu estou falando dos médicos que estão na terceira classe. Não tem como acreditar, gente, que um clínico geral, ele não vai propagar isso. Não, ele não vai propagar isso, porque se existe uma coisa que tem na profissão deles, é justamente manter esse silêncio sobre a questão, crer ou não crer em alguma coisa, e dificilmente um médico vai mexer com o psicológico de um paciente numa situação difícil de que não há deuses. Ele não vai fazer isso porque não faz parte da profissão dele. Ele tem que sempre aumentar a esperança ali, mesmo sabendo que aquele paciente não tem mais jeito, vai morrer. Mesmo assim, ele tem que dizer: eu estou fazendo tudo por você, e se você tem fé,
use a sua fé, porque eu lembro que quando a minha mãe era assistida por um médico, na época, já no estado terminal dela, o médico dizia: minha irmã, a coisa que a senhora deve ter agora, da agora em diante é fé, muita fé. Em outras palavras, ele já estava dizendo: passou daí, a senhora não vai resistir. E não resistiu, e a fé não funcionou. Então não dá para acreditar que médicos clínicos gerais que convivem com o sofrimento, com a dor, pessoas passando situações difíceis. Agora, esse caso do Faustão tem chamado a atenção do Brasil. Por conta do caso do Faustão, por ser famoso, as pessoas começam a entender a carência que os brasileiros têm sobre essa questão de transplantes de coração, de rins, de outras coisas. Médicos que convivem ali, que observam, que abrem assim o corpo físico das pessoas para fazer cirurgias delicadas. Médicos que convivem com gemidos de pessoas, que são assistidas por eles, que convivem com sofrimento, aquele sofrimento. Como é que esses profissionais têm capacidade de acreditar que existe um ser soberano que poderia evitar tudo aquilo e não evita? Mesmo porque, se de fato existisse um ser soberano que cura todo mundo por conta de uma fé, hospital não ia existir. Hospital para quê? Se ele cura, acreditou, é curado de qualquer coisa e vai morrer numa velhice, assim, vai fechar os olhos e vai morrer de morte natural, lindo e maravilhoso. Assim, com 100 anos de idade, aquele senhor, aquela senhora, olha, não sentiu nada para morrer e nos deixou. Aí era outra coisa. Não. Esses profissionais convivem com crianças que estão passando situações difíceis, gritando nos hospitais. Gente, então, quando eu digo para vocês que às vezes eu falo coisas fortes aqui para fazer crente pensar, mas crente não pensa não. Pensa não, moço. Crente só sabe falar da vida dos outros. Eu estou falando com raras e honrosas exceções. Eu tenho muitos amigos dentro das religiões. E o mesmo que eu converso aqui, eu tento conscientizar eles quando eles entram no meu WhatsApp para tentar conversar comigo. Para querer saber o porquê que eu tomei esta decisão e o que é que eu posso falar para tentar convencer eles. Eu sei que eu não consigo convencer nenhum deles, porque são impregnados mentalmente. Não consigo, gente. Não tem para onde correr. Mas o mesmo que eu estou falando aqui, eu falo para qualquer um deles. Eu falo para pessoas da minha família. Então, isso prova de que eu não tenho aqui desrespeito por ninguém, por contra a sua fé. Eu só faço conscientizar. Vamos pensar, gente, vamos pensar, porque se pensar, vira no mínimo um agnóstico. Eu já falei, qualquer um ser humano religioso na face da terra, de qualquer vertente, não importa a vertente, não é só cristianismo não. É cristianismo, é hinduísmo, é judaísmo, é islamismo, é espiritismo, é umbandismo, candomblé, o que for, se pensar como ser humano adulto e pensar bastante, começar a observar as coisas, no mínimo agnóstico. Aquele que diz assim, pronto, eu não posso mais afirmar que exista ou que não exista um Criador. No mínimo. No mínimo, porque para ser ateu tem que passar por toda esta fase aí para dizer assim, a partir de agora eu não acredito que há nada monitorando. Gente, é um absurdo acreditar num Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que vê tudo, que assiste tudo, que sabe de tudo e deixa acontecer essas coisas. Só teria uma resposta para isso, acreditando que ele exista. Ele não é do bem. Ele é 50% do bem e 50% do mal. Quando ele está na parte de 50% do mal, ele deixa tudo do mal acontecer. Não tem sentido. Não, se eles adorassem a um Deus lá dentro, que dissesse assim, gente, é o seguinte, nós adoramos a um Deus que ele é onipotente, ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Só que tem duas coisas que ele não tem, por isso que ele não age em todas as coisas para ajudar. Ele não é nem onipresente nem onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. E ele não é onipresente porque não tem capacidade de acreditar que um Deus desse, na cena de um crime, e principalmente a um inocente, ele não fazer nada, ele estando presente.
Aí eu podia dizer, não, pelo menos eles acreditam em um Deus que não faz essas coisas, que a gente não deve nem cobrar, porque ele não está presente ali. Porque se a gente parar para pensar, qualquer uma equipe profissional e preparada da Terra, física, corpo de bombeiros, policiais, se eles estiverem na cena de um crime ali, na hora de acontecer o crime, eles têm possibilidade, na sua maioria, de evitar que aconteça o máximo e conseguir salvar pessoas ali. Mas se não estiverem ali, todos vão morrer, eles vão chegar depois. Então imagina um Deus onipresente, olhando tudo, vendo tudo acontecer e deixa. O povo não vai entender, né? E ainda deixa o pessoal sem entender. Então, a terceira classe que jamais deveria ser religiosa seria a classe de médicos. Mesmo assim, eles podem. Inclusive, eu converso muito com Jane de Serrinha, uma amiga, gente boa, e ela sempre diz que na região dela lá tem, acho que é uma médica, e um casal de médicos que saem do consultório e vão pregar o suposto evangelho da mentira. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender, porque até não declarar para os seus pacientes, eu concordo 100%. Não vai mexer com o psicológico de uma pessoa religiosa que está ali acreditando numa cura, acreditando, meu pai morreu acreditando na cura, minha mãe morreu acreditando na cura. E não vai chegar como médico e dizer, olha, não tem jeito para você mais não, esse Deus não existe, não pode. Não, médico nenhum pode fazer isso com nenhum paciente. Eu tô falando aqui no meu canal. E se tiver alguém aí no leito da morte, aí não deixa assistir esse vídeo. Eu não quero mexer com o psicológico de pessoas que estão no estado terminal. Mas é uma mentira que eles têm que conviver com essa mentira até a morte. Mas, infelizmente, gente, você que tá aí com saúde, com total saúde, pensa, cadê os deuses? Então, são 3 classes que têm 100% de possibilidade de não acreditar em nada. Se acredita, o que eu posso fazer? Tem um monte que acredita, viu? Jornalista, cientista e clínico geral, médico. O clínico geral, você já sabe, né? Que convive com muitas coisas. E eu falei também que é uma classe que eu parabenizo muito, porque é eles que lutam para salvar vidas de pessoas e não é brincadeira. São os verdadeiros anjos. Assim como o corpo de bombeiros, policiais que estão sempre lutando na cena de um crime para tentar tirar pessoas, para tentar dar livramento a pessoas inocentes. Então essas pessoas são dignas do meu respeito, da minha admiração, e eu parabenizo todos esses profissionais. Agora, a questão de acreditar que eles acreditam em deuses, não sei. Tem possibilidade de não crer. Se crer, o que é que eu posso fazer? Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Botei você para pensar muito. Eu fui, mas eu volto. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Pilastra da Verdade.